tenho aqui uma escrita, que no caso seria aí os dias da semana. Feito isso, eu parto para a estilização de parágrafo. Se eu tenho um número, se eu tenho já algo escrito, eu preciso estilizar. Estilizar é algo muito importante no InDesign. Todo o seu texto, tudo que você contiver feito aqui no InDesign tem que estilizar. Então, como que a gente faz isso? Que é, na verdade, nada mais é do que criar um padrão, né? Para que aí, quando você queira mudar esse padrão, seja aí muito mais fácil você fazer essa mudança. Então, eu vou vir aqui no meu número, na minha caixinha aqui de número, peguei a minha ferramenta de tipo, vou vir aqui e vou selecionar. Pronto, selecionei essa caixinha. Aqui, ele já, bem aqui no meu estilo de parágrafo, lembrando, se o seu estilo de parágrafo não estiver aqui, você vem no Janela e coloca ele estilos. Estilos. Então, se não estiver aqui o estilo de parágrafo, você vem em estilos e ele vai estar aqui estilo de parágrafo. A gente tem de objeto, célula, caráter, tabela. Então, temos aí vários estilos. É importante você estilizar tudo, porque isso facilita e muito quando você quiser aí mudar depois o seu documento. Então, ó, aqui três coisas muito importantes, já aproveitando aqui o gancho, três coisas muito importantes que eu uso e que a gente vai aprender muito aqui é trabalhar as páginas, camadas e estilo de parágrafo. Então, já é bacana, ó, deixa aqui as páginas aqui em cima, né, camadas logo abaixo e estilo de parágrafo. Né? Se você quiser aqui do lado esquerdo, você pode estar trazendo para cá ou deixar aqui do lado direito. Eu gosto aqui do lado direito. A princípio, a gente vai trabalhar muito com esses, tudo bem? Então, aqui, ó, tá aqui. Vamos, então, transformar aqui o meu 30. Vamos fazer ele num estilo. Então, eu venho aqui em cima, no estilo de parágrafo, ó, você vê que tem uma listinha, bem aqui no meu canto direito. Eu vou clicar nessa listinha e eu vou vir aqui no novo estilo de parágrafo. Pronto. Aqui eu vou colocar, esse vai ser os meus números. Criei um nome para ele. Ele não vai ser baseado a nada. Tá aqui porque ele é novo, ele é o primeiro, ele é o único, tá aqui ele. Aqui eu consigo nele, ó, se eu vir aqui no formatos básicos, ele vai dar a família de fontes que ele já pertence, o estilo, a fonte é o número, Aller, bold, tamanho, ele já me deu tudo aqui referente a essa caixinha, tá tudo bem, é isso mesmo que eu quero. Formatos avançados, eu não mexo. Recuo, eu quero ele alinhado à esquerda, à direita. Eu gosto de já deixar ele aqui no centro. Tudo bem que o 30, ele já está justinho na minha caixa. Então, a gente nem consegue perceber se ele está no centro, se ele está à direita, se ele está à esquerda. Mas, quando a gente transformar esse 30 no número 1, por exemplo, se ele estiver aqui alinhado à esquerda, ele vai ficar aqui onde está o 3. E eu não quero, eu quero que ele fique bem no meio da minha caixinha. Então é legal eu já colocar aqui o alinhamento no centro, para que quando esse 30 transformar em 1, ele já fique aí no centro. Pronto, está aqui no centro. E aqui eu consigo também aí fazer outras coisas. Consigo já mudar a cor. Em vez de preto, posso colocar aqui, essa vai ser, vou colocar laranjinha. Estou com um laranja. Pronto. Determinei que a cor desse meu estilo vai ser laranja. E clico aqui, OK. Criei, eu já tenho aqui o meu estilo números. Então, eu posso vir aqui nos outros números, aqui selecionei ele, Shift, e vou selecionar todos os demais. Selecionei todos os demais, eu venho aqui no meu estilo de parágrafo números e clico nele, ele já mudou para mim. Todos eles já entrou no meu estilo números. O mesmo vou fazer aqui com o segunda. Cliquei aqui no segunda, vou vir aqui na minha listinha do lado aqui do estilo de parágrafo, vou clicar nela, novo estilo de parágrafo. Aqui vai ser a minha semana. Ele não vai ser baseado a nada, ela é original.
Se eu basear ela ao meu números, olha, percebe que o meu números apareceu aqui. Se eu basear ela ao meu números, quando eu mudar o meu número, ela também muda. Então, é legal que a gente deixe ela sem estilo nenhum, que ela seja única, um estilo próprio, porque assim ela não fica condicionada a um outro estilo. Então, aqui eu sempre deixo ela um estilo único. Tá bacana, é assim mesmo que eu quero. Formatos básicos é esse tamanho, é isso. A única coisa que eu vou vir aqui, ó, recuo e espaçamento, ela já está no centro, porque a gente já tinha centralizado ela. É isso aí que eu quero. E eu vou mudar a cor aqui dela, a cor do caractere. Ela não vai ser preto. Eu vou colocar ela numa cor, deixa eu ver, vou colocar este. Pronto. Essa vai ser a cor dela. Ok. Vou aí, então pegar todas as demais e vou colocar aqui dentro da semana. Pronto, já tenho aí, né, a minha semana. Feito a minha semana, aqui em cima, eu falei para vocês que a gente ia pegar, eu ia pegar um pouquinho disso. Eu vou fazer aqui o meu a fazer, né? Então, eu vou voltar aqui. Aqui ele vai ser o meu a fazer. Eu vou colocar o meu a fazer. Vou colocar ele, eu vou dividir melhor, eu vou dividir ele em dois. Então, aqui na minha largura, vou vir aqui, vou dividir em dois. Opa, ele foi para o centro. Não, eu quero que ele jogue aqui para dividir por 2, dividir. Vou tirar a minha medianiz, então vai ser menos 1. Opa, eu tirei na altura, é na largura, Jéssica, menos 2. Pronto. Alt, Shift, vou puxar aqui para o meu lado. Então, aqui eu vou ter duas caixinhas. Ixi, tirei demais. Menos 1 só. Alt, Shift, vou puxar para o lado. Pronto. Aqui vai ser duas caixinhas. Uma caixinha, eu vou colocar aqui a minha ferramenta de tipo. Vou pegar. Ó, percebe que aqui eu tenho o meu a fazer e eu tenho a minha prioridade. E eu vou fazer o mesmo aqui neste. Então, aqui vai ser a minha prioridade. Eu joguei dentro do meu retângulo, então agora ele passa a ser uma caixinha. Então, aqui vai ser o meu prioridade. Prioridades. Em que a pessoa aí vai escrever qual é a prioridade dela da semana. Em relação ao texto, eu quero o meu texto centralizado. Em relação à minha caixa de texto, eu não quero que ele esteja, vou fazer um zoom para vocês verem melhor. Ela está muito junto, eu acho que aqui, ó, ela está muito junto à minha borda, né? Então, se eu fazer aqui um W, olha, ela ficou aqui, ó, muito justinho aqui no meu verde. Eu não quero isso. Eu quero que ela venha um pouquinho só mais para dentro. Como que eu faço isso? Eu não quero ela centralizada. Eu quero ela só um pouquinho mais para dentro. Então, eu vou vir no Ctrl B novamente. Pronto. Abri aqui o Ctrl B. Ele me dá essa opção aqui, ó, espaçamento interno. Esse espaçamento interno nada mais é do que ele vai criar para mim uma margem dentro da minha caixinha de texto. Então, lembra a margem aqui de fora que a gente criou? Ele faz exatamente o mesmo dentro da minha caixinha de texto. Então, aqui, ó, meu cadeadinho fechado, se eu colocar lá, ele vai criando a minha margem interna tudo junto. Se eu abrir o meu cadeadinho aqui, a minha correntinha, abrir ela, eu vou colocar só a parte superior, que é o que eu quero. Só um pouquinho para dentro lá, para o meu quadradinho ficar aqui, ele estiver aqui bonitinho. Criei só uma margem aqui em cima, tá ótimo. Clico OK, pronto. Aí o meu prioridades, ó, ele afastou aqui um pouquinho do meu quadradinho. Tá ótimo, é assim mesmo que eu quero. Feito isso, eu vou vir aqui no meu prioridades.
Vou vir aqui na minha fonte, eu vou trocar a fonte do meu prioridades. Eu vou colocar aí, estou fazendo aqui junto com vocês porque eu não defini aí a fonte. E isso aqui é uma dor de cabeça eu fazer assim do nada. Vou colocar esse aqui, pronto. Vai ser aí o meu. Não, ela ficou esquisita, né? Vamos ver aqui, hold. Pronto, tenho aqui a minha prioridades. E o que eu falei para vocês, tudo que eu fizer aqui, eu tenho que vir aqui e jogar no meu estilo de parágrafo. A mesma coisa. Então, eu vou vir aqui, vou novamente na minha listinha, novo estilo de parágrafo, e aqui vai ser o meu estilo, eu vou colocar geral. Porque todos aí os demais seguirão o mesmo estilo, vai estar dentro deste estilo. Então, ele vai ser baseado a nada, ele vai estar aqui 12, se eu crescer um pouquinho mais, tá 12, 13, tá ótimo. Formatos, recuo, espaçamento no centro, tá ok. Se eu colocar à esquerda, acho que eu vou deixar à esquerda e vou vir na cor aqui embaixo e aqui na cor eu vou colocar esse aqui mais, não, tá ainda meio escuro, vou jogar aqui. Vai ficar uma coisa meio colorida, mas tá valendo. Não, mas tá ótimo. Ok, pronto, tenho aqui o meu prioridade. Jéssica, tá ficando feio pra caramba, mas é pra assim, ó, vocês assim, ó, memorizar, ficar assim, ó, como que ela fez aquela coisa feia. Assim que ela fez, com certeza. Então, tá aí, tem o meu prioridades, os meus números, os meus dias da semana, e aqui vai ser o meu a fazer. E aqui, né, deixa eu ver, só para tem aí o meu a fazer e tenho também, eu quero colocar, eu falei para vocês que ia ser o meu controle de hábitos. Então vamos lá. Aqui vai ser o meu a fazer. Então posso aqui ele já ficou uma caixinha de texto porque eu já tinha mudado aqui, né? Então tá tudo bem, né? Eu só trouxe ela para cá, então ela veio também com caixinha de texto. E aqui, o meu caixinha de texto, antes, ele vai ser uma caixinha de texto, porque a gente vai criar ali um texto nele. Por exemplo, aqui vocês podem ver que aqui eu tenho um checklist junto com a linha. Esse checklist com a linha, eu faço ele, né, dentro ali do estilo de parágrafo, e eu vou mostrar isso para vocês. Então, aqui, primeiro, deixa eu já colocar aqui, ó, vou pegar um outro tipo. Aqui fora, ó, ele tá quadradinho, vou vir, vou colocar aqui, e aqui eu vou colocar o meu a fazer. Pronto, a fazer. Selecionei aqui, essa caixinha de texto, ela vai estar dentro do meu geral, porque ela vai pegar ali o mesmo do prioridades. Eu quero que ela fique centralizada, então eu posso vir aqui, ó, o meu texto vai estar centralizado, eu coloco aqui centralizado. Pronto. Vou só crescer aqui para ele endireitar junto. E posso. Por que que eu poderia... Jéssica, você poderia ter escrito a fazer dentro dessa outra caixinha de texto? Sim, poderia ter feito isso. Mas é que aqui dentro dessa outra caixinha de texto, ela vai estar com outro estilo. Ele não vai ser o estilo do a fazer. Por isso, eu acabei aqui separando uma do outro. O a fazer ele tem uma própria caixinha e a caixinha de trás tem outro, porque vai ter um outro estilo separado. E eu vou mostrar agora para vocês como será isso. Então, eu só vou vir aqui, vou trazer para cá, tá ótimo. Tem o meu a fazer, tem o meu prioridade, e aqui eu vou criar um novo estilo de texto. Eu vou vir aqui novamente na minha listinha, cliquei na minha listinha, venho aqui no novo estilo de parágrafo. Estilo de parágrafo, aqui eu vou colocar como o meu check. Ele vai ser o meu checklist.
Pronto. E o meu checklist, eu faço ele com os fios de parágrafo. Então, eu venho aqui embaixo, ó, percebe? Tem os fios de parágrafo. E aqui eu coloco fio ativado. Eu ativei o fio, ele vai me trazer um fio mesmo, como se fosse uma linha. Feito essa linha, aqui eu consigo colocar essa linha sólido, consigo colocar a linha pontilhada, consigo aí fazer vários estilos de linha aqui que ele me dá essas opções. Aqui eu consigo mudar a espessura, eu gosto aí de uma espessura mais fina, eu gosto aí do 0,25. Consigo aí mudar, não quero, né, este preto, eu vou para o meu preto cópia ou um outro, eu vou colocar aqui, esse daqui. Pronto, coloquei aqui uma outra cor, que vai ser a cor do meu fio, e eu quero fazer o check. E o check, para eu fazer o check, eu venho aqui no marcadores e números. E aqui no marcadores e números, eu vou criar aqui um marcador para ele. Nesse caso daqui, opa, não consigo sair, o marcador foi ali um quadradinho, como está aqui. Mas aí eu posso colocar vários outros, né, que vocês tiverem. No caso, vou colocar aqui um marcador. Coloquei marcador, ele já me dá aqui uma bolinha, ele me dá essa estrela, ele me dá algumas opções. Mas eu posso vir aqui no adicionar, clico em adicionar, e aqui ele me dá alguns marcadores de algumas fontes existentes. Então, você consegue achar aí fontes que tem coração, que tem quadrado, que tem vários outros marcadores. Uma fonte que é geral e que tem aí no InDesign, eu tenho certeza, e que ela tem muito desenho, é o Wingdings. Tá aqui ele, o Wingdings. Olha, ele tem o Wingdings 1, tem o Wingdings 2, aqui o 2, ele tem o 3. Então, aqui ó, a gente consegue aí vários marcadores e a gente usa todos eles aí, dá para ser usado. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver no 2. Ele me deu aqui, olha, ele me deu uma forminha que gostei desse quadradinho meio diferentinho aqui. Pronto, cliquei ele, clico OK, ele já apareceu aqui. Cliquei aqui, clico nele aqui e coloco em adicionar. Opa, nada a ver. Clico em OK. Cliquei em OK, volto aqui, pego a minha ferramenta de T, ó, e coloco na minha caixa aqui de texto e aperto Enter. Olha lá, ele já criou para mim aqui o meu checklist. Eu vou diminuir aqui um pouco para ele ficar abaixo do meu a fazer. Ele não vai ter essa cor, porque eu vou tirar essa cor. Então, aqui, eu já posso, inclusive, já tirar essa cor. Pronto. Aqui vai ficar o meu prioridades. O meu prioridades, posso jogar aqui para o cantinho. E eu vou dar uma arredondinha nele. Aí. Pronto, tenho arredondadinha. Um a fazer. Mas eu vi aqui que ficou muito juntinho um do outro. Então, eu posso editar isso. Eu venho aqui no editar, checklist. E aqui nos formatos básicos, na minha entrelinha, eu cresço aqui a minha entrelinha. Eu acho que aí 3 afazeres está ótimo, tá legal. Tenho aqui 3 afazeres. Ah, ele ficou... Achei que também a cor tá muito... O tom tá muito alto. Vou colocar aqui um 20%. Percebe que aqui eu estou mudando o fio. O fio está ficando mais claro, ó, mas a minha caixinha ela está mantendo a mesma cor. Então, aqui, ó, olha lá, ó, 10%. O meu fio ficou mais claro, mas a minha caixinha continua a mesma. Então, aqui eu vou deixar 20% para que vocês consigam aí ver, mas geralmente eu gosto muito de 10%, e 10% ele aparece bastante na impressão, mas aqui para vocês eu vou deixar 20% porque eu acho que aí vocês conseguem visualizar melhor. E aqui, se eu quero mudar a cor aqui, ó, do meu marcador, a cor do meu marcador, eu venho aqui embaixo na cor do caractere. Então, eu clico aqui e, ó, a cor que eu escolhi está preto. Eu não quero.
Eu quero aí que o meu caractere tenha uma outra corzinha. Vou colocar aqui o laranja. Pronto, eu já tenho aí o laranja. Ou esse outro aqui. Vou colocar esse aqui mais brandinho. Pronto. Coloquei ele, 100%, tá ótimo. Tá assim. Clico OK. Já tenho aqui o meu checklist aqui do a fazer já feito bonitinho. Percebe que apareceu aqui o meu sinalzinho de mais aqui na minha caixinha? Isso significa que tem aqui mais coisas nessa caixinha que a caixinha comporta. Então eu posso vir aqui, ou eu clico aqui, ó, e ele já me dá aqui, ó, que ele tem mais coisa dentro da caixinha. Se eu clicar em qualquer lugar, ele vai abrir aqui, ó, e vai mostrar aqui no final, ó, o que está aí dentro da minha caixinha. Se eu der um duplo clique, ele também, olha lá, ó, ele me mostra aí o que tem dentro da caixinha. Ele abre aí para mim. Nesse caso, como eu sei que eu tinha dado Enter a mais, eu vou clicar aqui nele mesmo, Delete. Delete. Deixa eu ver. Olha lá, já sumiu. Eu tinha dado 2 espaços. Pronto, sumiu daqui. Tenho o meu a fazer. Agora, tenho minhas prioridades, tenho o meu a fazer. Aqui vai ser, então, eu vou criar um estilo pautado. Mas antes aí de eu fazer a minha pauta, né, eu vou cortar o meu retângulo, porque eu gosto desse estilo assim de dar como se fosse uma margem ali para a pessoa escrever. Então eu venho aqui no meu retângulo, vou pegar, aproveitando que ele é retângulo, por isso que eu não joguei, lembra que eu não coloquei o segunda dentro da minha caixinha, porque eu queria que ele ficasse aqui retângulo, porque eu vou vir e vou fazer esse tique com a tesoura. Aqui, ó. Eu não queria que ele fosse ali ponto âncora. Fiz aqui o meu tique. Pronto, ele já se destacou. Aqui eu consigo deletar. Feito isso, venho aqui no preenchimento e eu só vou jogar ele para borda. Pronto, aí eu posso aqui aumentar aqui a corzinha da minha borda para ele ficar. Aí, aqui não aparece, mas se eu apertar W, pronto, a minha borda tá aí. E eu vou fazer aí o mesmo com todos os outros. Jéssica, você já poderia ter feito isso logo de cara e depois só copiar? Poderia ter feito isso. Mas aí, ó, vocês vão praticando já a tesoura, ó. Já estou fazendo o tique já em tudo. Pronto. Já fiz aqui o tique em tudo. E agora é só deletar. Ó, só vir aqui, clicar aqui em cima, ele já vai aparecer e deletar. Agora sim, se eu quiser, eu venho, seleciono todos aqui e mudo aqui. Pronto. Deixa eu só confirmar que eu coloquei 58%, então eu vou vir, selecionar todos e vou aqui colocar 58%. E aqui a mesma coisa. Pronto, 58%. Agora eu tenho aí já, né? Tá nascendo a minha semana, tá ficando bacana. Aqui então eu vou colocar, né? Eu vou colocar a minha linha pautada, porque eu quero que ele seja pautado. Eu poderia acabar aqui, tá ótimo, né? Não ser pauta, ser aí, né, somente o branco assim, né? Mas eu quero aí pauta porque eu gosto que a pauta dá ali uma segurança melhor para a pessoa escrever, tal. Então vamos fazer a nossa pauta. E a nossa pauta eu faço também com a caixinha de texto. Na verdade, existem aí 3 maneiras de se fazer pauta. Eu posso muito bem vir aqui com a minha linha, eu pego aqui a minha linha e faço aqui a minha linha aqui, pronto, ó, criei aqui a minha linha. Vou trocar ela aqui de cor para que vocês vejam ela. Vou colocar aqui, pronto. Criei aqui a minha linha. Criei uma linha, eu venho aqui, clico nela, Alt, Shift e jogo para o lado. Alt, Shift e jogo para baixo.
Alt Shift e jogo para baixo. Ó, no canto ele já vai me dando aqui mais ou menos a distância e eu já fico aqui, ó, belezinha com a distância. Essa é uma maneira de se fazer pauta. Outra maneira de se fazer pauta, outra forma de se fazer é usando a tabela. Então, eu posso vir aqui no tabela, criar tabela. E aqui eu coloco aí que vai ser uma única, pode ser aí uma única coluna, na verdade. E aí eu vou colocar 18 linhas de corpo. Ok. E aqui eu venho e crio aqui a minha tabela. Pronto. Puxo. E ele já vai me dar aqui a minha tabela. Pronto, já tenho aqui a minha pauta. Ctrl Z, deixa eu só mostrar aqui para vocês novamente. Tabela, criar tabela. Então, linha do corpo eu coloquei 18, coluna 1, ok. Percebe, ó, que a minha tabela, na verdade, ela está aqui no meu mouse. Ela está aqui, ó, grudadinha. Então, se eu vir aqui e só clicar em qualquer lugar aqui, pronto. Ele cria automaticamente aqui a minha tabela, mais ou menos aí conforme eu tinha ali pedido para ele. Mas, o que eu fiz? Eu vim aqui, criei a minha tabela, ok, e condicionei ele. Aqui, ó, com o meu mouse, eu vou clicar e vou condicionar ele. Eu quero a minha tabela exatamente aqui deste tamanho, aqui do meu retângulo. Pronto, criei aqui a minha tabela e eu tenho já aí automaticamente a minha pauta, mas eu não quero que ela fique assim, né, tão destacada. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui com a ferramenta seleção aqui, seleção, e posso aqui nela, clicar nela. E, ó, percebe que ele me dá aqui uma setinha preta, apontando para baixo. Aqui se trata da coluna em si. Se tivesse mais coluna, eu poderia andar com essa setinha, ó, e ele iriam ali selecionando todas as minhas colunas. E aqui do lado, se a setinha está aqui do lado, se trata da minha linha. Então, aqui, ó, eu consigo selecionar linha por linha. Percebe que aqui, ó, está piscando? O que se trata isso? Como eu já disse, o InDesign ele é uma caixinha ali, tem uma caixinha dentro de uma caixinha. A tabela nada mais é do que ela estar dentro, ela sempre estará dentro de uma caixa de texto. Quando você criar uma tabela, ela sempre vai estar dentro de uma caixa de texto. Ó, percebe aqui o ozinho é uma caixa de texto. E eu consigo distinguir os dois. Ó. Eu estou crescendo a minha caixinha de texto, mas a minha tabela continua aqui, pequenininha, do jeito que eu a criei. Se eu selecionar ela aqui, e eu consigo fazer exatamente a mesma coisa que eu faço com o texto, eu faço com a tabela. Percebe que a minha ferramenta de seleção está aqui? Eu consigo, ó, jogar para cima, jogar para o meio, jogar para baixo a minha tabela. Venho aqui na ferramenta T, ele vai mudar aqui o meu controle. Consigo aqui, ó, centralizar, consigo jogar ela. Então, consigo aí mudar a minha tabela também de direção de acordo com a minha caixinha de texto. Sempre é legal deixar ela aqui do lado esquerdo. Eu gosto de deixar ela aqui do lado esquerdo e gosto de deixar ela já aqui bem mais para cima. Que aí ao meu ver, eu consigo ter um controle melhor da minha tabela. Lembrando que se não apareceu esse comando aqui para você, ele está no Ctrl B. Ele vai aparecer aqui no alinhar para você. Tudo bem? Pronto. Tenho aqui a minha tabela. Vou dar aqui um duplo clique na minha caixinha de texto para ela voltar aqui. Opa, ela não voltou. Ela não está voltando. O InDesign está dando essas loucuras às vezes. Então, vamos trazer ela para cá, que eu quero ela do tamanho da minha tabela. E tenho aqui a minha tabela. Para ela não ficar tão marcada aqui e ela ficar uma pauta bacana, eu vou selecionar toda ela novamente. Ó, ela aqui, se tivesse mais colunas aqui, ó, era só eu vir aqui, ó, percebe que a setinha fica aqui do ladinho? Aqui do ladinho, ela também, eu clicando aqui nela, ela seleciona tudo. Pronto, ela está toda selecionada. O InDesign traz para mim aqui em cima uma
mini tabelinha. E aqui eu consigo controlar as linhas internas da minha tabela aqui original. Então, aqui vocês percebem que o que está marcado em azul, ó, significa que eu consigo alterar. Então, eu quero alterar, eu quero tirar a minha borda externa, que essa é a borda externa da tabela. Eu marquei ela aqui toda em azul. Eu posso vir aqui e eu vou colocar 0. Pronto. Feito isso, ó, já tirei aqui toda a minha borda externa. Vou selecionar novamente ela. E agora eu vou clicar, tirar tudo aqui a borda externa, porque ele já fez o que eu queria na minha borda externa. E vou colocar só a linha do meio, porque a linha do meio é exatamente essa daqui, ó, que é a minha pauta. Eu não quero que ela fique assim, tão destacada. Eu gosto que ela fique aí no 1. Pronto. Ou no 0,25, vou deixar no 1. Pronto. Ele já diminuiu também aí a minha pauta. Se eu quiser mudar a cor, também consigo. Então, entendido? Ó, vou aqui selecionar novamente. O que tiver marcado aqui é o que eu quero fazer a alteração aqui na minha tabela maior. Se eu quero aí mexer, né, com a minha borda externa, eu clico aqui, eu quero só essas duas bordas, não quero as demais. Então, eu venho aqui, ó, tiro. Eu quero que aqui essas duas bordas externas seja aí no 1. Pronto. Aí, ele me faz isso. Então, aquilo ali é uma tabelinha menor que eu consigo aí mudar a minha tabelinha maior. Opa, eu quero tirar ela. Então, eu vou marcar aqui, vou desmarcar aqui o meio, porque eu quero 0 para ir. Pronto. Aí eu tenho já a minha pauta feita. E aí é só Alt, Shift e passar para o lado. Tá bom? Então, aqui, essa é uma maneira também de se fazer pauta. E a outra maneira de se fazer pauta, e que eu particularmente gosto muito, é de fazer com o tipo. Lembra que aqui com o checklist, que a gente fez o checklist, eu faço a mesma coisa aqui. Então, eu posso vir, criar aqui uma caixa de texto, crio uma nova para ela, novo estilo de parágrafo, venho, novo estilo de parágrafo, vou colocar aqui o meu pauta. Venho aqui no fio de parágrafo, ativo o fio para que o fio seja criado. Aqui eu vou colocar no 1. Vou colocar a cor, eu não gosto do preto, muito preto, vou colocar o cinza. Vou colocar a tonalidade dele aí num 20%. E vou também o recuo, o espaçamento aqui à esquerda tá ok. Eu vou aumentar a entrelinha. Aí, vou deixar essa fonte mesmo. Às vezes eu gosto de colocar aqui o Verdana. Eu acho que ela é uma fonte assim bem grandona. Eu vou colocar a entrelinha 18. Ok. Criei a minha pauta. Aperto Enter. Ele vai me dando a minha pauta. Pronto. Tenho aí a pauta. Então, essas são aí as 3 maneiras que a gente tem de fazer pauta, seja ali usando, né, a linha, seja usando a tabela, ou seja, usando aí o próprio estilo de parágrafo. Eu gosto muito. Então, eu vou tirar aqui, apertar o W, pronto, porque eu gostei dessa minha pauta, e essa vai ser minha pauta, Alt, Shift, vou jogar aqui para o lado. Ó, percebe que a linha roxinha ficou, ela está me dando aí o centro em relação à minha divisória, a minha guia que eu tinha feito lá do início. Alt, Shift, vou puxar aqui para o lado também. Pronto, olha lá. Cheguei ao centro da minha caixa. H, pego a minha mãozinha, porque eu vou centralizar aqui. Pronto. Alt, Shift, vou jogar aqui para o lado. Alt, Shift, joguei para o lado. Alt, Shift, joguei para o lado. Aqui eu vou diminuir a minha caixa de texto. Apareceu mais, porque eu diminuí a caixa. Então, lógico que tem várias linhas ali. Então, eu vou
Vou deletar e eu tenho linha ali. Pronto, desapareceu o meu mais. Ele tá aqui meio aqui atrás, mas tá tudo bem. O InDesign ele tá com esse bug. Eu sei que ele já desapareceu. Alt, Shift, vou puxar aqui para baixo. Pronto, tenho aqui o meu domingo. E já desapareceu aqui o mais, tá ótimo. E aqui a gente vai fazer o nosso que eu queria, que está muito alta, que é o nosso controle de hábitos. Então aqui eu vou colocar novamente, eu vou fazer aí o meu controle de hábitos, eu vou dividir aqui. Primeiro, vou vir aqui, vou dividir por 2 a largura. Vou colocar também menos, na verdade eu vou colocar um pouco maior, um menos 5, ok? Porque aqui vai ser um espaço maior mesmo. Então, Alt, Shift, vou puxar aqui, porque na verdade esse aqui vai vir mais para cá. Pronto. Aí eu quero ver se está com o mesmo espaço do que aqui, porque eu quero ter certeza que ambos ficaram com a mesma medianiza. Eu pego um retângulo, peguei lá o retângulo, vou dar um zoom aqui. Isso daqui também, um retângulo é ótimo para isso. Veja aqui, ó, crio o retângulo aqui no meio, pronto. Esse é o espaçamento que eu tenho aqui de um e o outro. Então, eu vou vir aqui e vou pegar o meu retângulo aqui e vou trazer para cá para ver. Opa, olha, tá muito bom. Deu o espaçamento, bateu, tá de um e o outro. Aqui eu vou colocar que vai ser o meu hábito, né? Então, eu vou criar aqui uma caixinha de texto e aqui vai ser o meu hábito. Ele vai estar dentro do estilo geral, mas ele está vindo aqui para baixo. Eu quero, na verdade, que ele fique aqui para cima. Pronto. Hábito. Tenho aqui o meu hábito. E ele tá, lembra que ele estava aqui, ó, igual o meu prioridades? Então, Ctrl B. Vou vir aqui, vou tirar e vou criar uma bordinha aqui para ele. Vou tirar e colocar uma bordinha. Pronto. Acho que aqui um só. Cliquei aqui no 1. Aqui vai ser o meu hábito e aqui vai ser o meu controle de hábitos. O meu controle. Então, vou colocar aqui controle. Novamente, vai ser no meu geral. Pronto. Aqui controle. Ctrl B. Superior. 1 centímetro. Ok. E aqui vai ser o meu controle. Vou tirar aqui o meu. Posso, inclusive, na verdade, eu vou aqui, ó, duplo clique para ele ficar lá em cima mesmo. Aqui, duplo clique, porque eu vou tirar isso. Essa caixinha. Porque aqui o meu hábito, Alt Shift, ele vai ter, eu vou puxar aqui o mesmo. Aí 3 hábitos por semana, eu acho que tá bem bacana. Pronto, tenho aqui a pessoa. E aqui ele tem que fazer o controle, né? Que nada mais é ali do que os dias da semana. E aí os dias da semana eu vou fazer com a tabela. Então eu venho aqui com a tabela, criar tabela. A gente tem ali de segunda a domingo são 7, então seriam aí 7 colunas. A linha do corpo é somente uma. Então, clico aqui OK. Minha tabelinha está aqui, eu vou direcionar ele. Eu quero mais ou menos daqui. Aqui. Opa, o maisinho apareceu, significa que está muito... Ah, tá aqui a minha tabela. Porque ela está aqui, ó. Em relação à minha caixinha de texto, ela está na parte inferior. Então, eu vou colocar aqui parte superior, porque eu gosto aí de ver. Pronto, tenho aqui
vou apertar o W para melhor visualização. Vou descer aqui um pouquinho. Vou descer esse também para ficar alinhado. Acho que não está alinhado. Vou vir aqui na minha régua só para ter certeza. E eu vou descer a minha linha aqui, ó. Esse não está alinhado com esse, ó. Esse está aqui. Deixa eu ver. Está aqui alinhado. Alinhado, tá alinhado sim, pronto. Tá alinhado, vou selecionar os dois. Já sei que tá alinhado. W para eu ver melhor. Aqui tá o meu controle. Então, aqui eu vou selecionar todo aqui a minha tabela. E eu quero que a minha tabela, ela seja, na verdade, ó, todos eles. Eu vou selecionar todos eles, porque eu não quero aí linha nenhuma. Vou colocar aqui, ó, 0. Pronto. Criei aqui 0. Pronto, feito isso, eu vou colocar aqui então, vou clicar aqui. Vou até sair do W para a gente visualizar melhor. Pronto, ela está aqui sem as linhas, né? Aqui dela, aqui vai ser segunda. Eu vou colocar, na verdade, caps look, segunda para o lado, terça para o lado, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Pronto, tenho aqui toda a minha semana. Vou selecionar todas elas. Selecionei, cliquei aqui, selecionei todas elas. Eu vou colocar ela, eu quero que eles estejam centralizados, né? Pronto, centralizei todos eles. E vou vir aqui e vou mudar a fonte. Vou colocar aí, né, Vou colocar lá em cima, pronto. Essa daqui tá ótimo, mas ele não precisa estar no 12. Vou colocar aqui no 9. Tenho aqui todos os dias da minha semana. Posso, inclusive, aí colocar uma corzinha diferente. Na verdade, eu vou selecionar todos eles aqui novamente. Vou selecionar e eu vou colocar ele aqui, ó, dentro do geral. Ele aumentou, porque ele pegou a fonte do prioridades, mas eu não quero que ele fique aqui tão grande. Então, eu vou vir aqui na minha listinha, pronto, novo estilo de parágrafo, e aqui ele vai ser baseado no geral, porque ele vai ter aí características do geral, que é, na verdade, a fonte, né, que eu estou usando no geral. Ele está mantendo os mesmos padrões, mas eu só quero que ele esteja aí menor, que a fonte seja menor. Então, eu vou vir aqui no formatos básicos, de vez ser 13, eu vou abaixar ele aqui para 9. E eu vou colocar aqui no recuo e espaçamento, que eu quero ele no centro. Pronto, tá ok. Já tenho ele todo aqui, o meu de segunda a domingo. Mas eu acho que eu ainda vou mudar. Vou tirar aqui, ó, todos, porque eu não quero mudar você. Eu vou colocar só aqui, ó, do começo, só essas linhas. Eu quero aqui colocar o 1. Deixa eu ver. W, olha lá. Tá bom? Deixa assim. Alt, Shift, vou puxar para o lado. Alt, Shift, opa, para baixo, né? Alt, Shift, puxei para baixo. Não ficou aqui legal. Deixa eu aqui ajustar. Pronto, na linha certa. Esse daqui tem que, opa. Aí, ajustei. Na verdade, esse daqui, eu posso até tirar esse controle, porque aqui coloca controle de hábitos aqui. Ele não está aparecendo, porque W, minha caixinha está muito pequena, deixa eu crescer mais ela aqui, opa, vai pegar quase tudo. Hábitos.
Na verdade, eu vou criar tudo aqui, vou colocar até o fim, porque eu vou centralizar ela. Pronto. Aqui vai ser o meu controle de hábitos e aí eu já tenho toda a minha semana. Que coisa mais linda! Aqui. Pronto, tenho aí a minha semana. Agora vai ficar aí como tarefa para vocês, né? A gente vir aqui, colocar segunda, terça, quarta, quinta, né? Os números pode deixar assim mesmo, esse 30, tá bacana. E aí, eu quero ver vocês postando também a semana de vocês, como tá ficando. É isso aí. Até a próxima.